Lá em 2012, aquele movimento lá da Marcha das Vadias, ele estava bem grande, estava explodindo, estava tendo marcha na maior parte das grandes cidades brasileiras, até estava aparecendo na mídia o tempo todo. E teve um cartaz que ficou na minha mente todos esses anos, que era um cartaz muito ridículo que um monte de amiga e conhecida do Facebook postaram. E mesmo na época eu sendo Purple Pill, estando mais no movimento do direito dos homens, não sabia nada de MGTOW, naquele momento eu já estava vendo que o negócio era hipócrita demais, era muito absurdo. E o ponto principal desse vídeo é aquela frase do TFM que diz que assim, a responsabilidade é a criptonita das mulheres. É aquele negócio, elas querem ser livres para fazer o que elas bem entendem, só que elas não querem receber nenhum tipo de julgamento e elas também não querem sofrer as consequências dos atos e das decisões delas. E é aquilo que eu falo do imperativo feminino, que o imperativo feminino basicamente é ter acesso à maior quantidade possível de recursos e benefícios, só que com um mínimo de esforço ou responsabilidade, ou até mesmo merecimento, sabe? É aquela coisa de só querer receber sem ter que oferecer nada em troca. E assim, quando mulher fala de liberdade, não é a mesma coisa que homem fala de liberdade. Quando o homem fala de liberdade, ele está mais falando de direitos. Quando a mulher fala de liberdade, ela está falando mais de benefícios. E é importante fazer essa distinção, tá? Um direito é algo que tu pode ter acesso sem precisar estar outra pessoa trabalhando para isso. Sem precisar estar sendo consumido dinheiro público para isso. Por exemplo, um direito à vida, direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito ao voto. Para tu ter acesso a esse direito, basta que as outras pessoas não ataquem esse teu direito. Ninguém precisa estar trabalhando ou produzindo para garantir esse direito para ti. Agora, quando mulher fala de liberdade, elas estão falando de benefício. Elas estão falando de direitos que, entre aspas, né, providos pelo governo, dos quais, assim, precisa de dinheiro público ou precisa de alguém trabalhando para garantir isso. Como exemplo, a gente pode ter política social, assistencialismo, cota, serviço de saúde, serviço de educação. Então, essa é uma coisa que tu tem que ter em mente. E agora eu vou começar a abordar alguns dos cartazes. Eu dividi em alguns pontos, assim, de uma campanha que teve na época, e daí eu dividi em promiscuidade, irresponsabilidade, egoísmo e marxismo. Então vamos lá para a primeira parte. Então o primeiro cartaz, que foi o que ficou na minha mente, que eu achei uma coisa absurda, foi esse, assim, ó. Eu não aceito que me julguem pelo número de pessoas com quem me relaciono sexualmente. E até na época eu pensei, velho, todo mundo vai ser julgado o tempo todo, sabe? Vai ser positivamente ou negativamente, não tem essa, entendeu? Assim, ó, da mesma forma que uma mulher que é muito promíscua, ela vai comprometer a capacidade dela de depois conseguir um relacionamento sério, tem muito magrão também que acumula fama, que vira pegador durante um bom tempo da vida dele, e daí depois quando ele quer uma coisa séria, a mulherada que já conhece a fama do cara diz que não. Tipo, a mulher pode até transar com o cara e curtir e tudo mais, só que não vai se comprometer com ele. E é a mesma coisa que acontece também com mulher. Tipo, beleza, cara, uma vadia é alguém fácil de pegar, é alguém com quem tu vai se divertir, só que tu não vai se comprometer. E a hipocrisia disso tá no seguinte, é que assim, ó, um homem com várias parceiras, ele não deixa de ser atraente. Na verdade, pelo fato dele ter ou ter tido várias parceiras, ele se torna mais atraente ainda aos olhos das mulheres. Para a mulher, o negócio é totalmente o contrário. E isso não é simplesmente preconceito, não tem nada disso. É porque assim, ó, uma mulher que tem um histórico muito grande, que é muito promíscua, ela perde a capacidade dela de criar vínculo. Porque o detalhe é o seguinte, no relacionamento entre homem e mulher, o homem é quem está investindo mais na relação. O homem, conforme vai passando o tempo, o cara vai se comprometendo e se tornando mais fiel ainda. A mulher, ela não recebe no relacionamento. Quer dizer, ela não contribui no relacionamento. Ela recebe muito mais do que ela contribui, então ela investe menos. E nessa parte assim da promiscuidade, ela vai perdendo a capacidade dela de criar vínculo. Pode ver, experiência própria. Quando tem uma mulher assim que ela é mais promíscua, que ela teve maior quantidade de parceiros, ela é aquela guria que termina relacionamento com uma facilidade absurda.
É aquela mulher que depois também para pedir o divórcio é 2 toques. Isso sem contar a parte da infidelidade. A chance dela ser infiel é muito maior, justamente por aquela parte de não criar vínculo. E daí o segundo cartaz era: a quem decidiu me chamar de vadia por ficar com o mesmo número de pessoas que meus amigos. Que nem eu falei, isso é projeção. Elas acham que assim, o que o homem acha atraente é a mesma coisa que a mulher acha atraente. É aquele conceito freudiano lá da inveja do pênis, é simplesmente, não, eu quero me comportar que nem os homens, só que assim, dane-se a biologia, dane-se o jeito que funciona a cabeça dos homens e das mulheres, e eu não quero sofrer a consequência. É que nem aquela história lá da, da chave da fechadura, né? Que o cara chega pro monge e pergunta assim: por que que o cara que é pegador, que tem várias mulheres, ele é pegador? E por que que a mulher que tem vários homens, ela é uma vadia? Porque é o seguinte, a vadia simplesmente é uma porta sem cadeado, sem fechadura, sem nada, que qualquer um abre. Agora um homem que é um pegador é um cara que tem uma chave mestra e que vai conseguir abrir qualquer porta. Então aqui continuando, tá? Mesma linha de pensamento, ó, sou livre para exercer a minha sexualidade e não aceito repressões morais ou religiosas. E daí é aquilo que eu falei no começo do vídeo, assim, do conceito de liberdade que a mulher tem, entendeu? Ela quer aquela liberdade para fazer o que bem entender, sem ser julgada e sem sofrer as consequências, ao passo que o homem, quando ele decide se comportar de determinada forma ou tomar determinada decisão, ele aceita as consequências dessa decisão. Aí é que tá a diferença. A mulher no longo prazo lá para frente, ela vai se fazer de vítima e ela vai querer jogar a culpa nos outros. O homem ele vai admitir a culpa dele. Por exemplo, a mulher que ela é promíscua e não dá a mínima para assim costumes morais ou religiosos da sociedade dela, tipo, a hora que ela tiver com um cara que ela quiser algo além só de pegação, a hora que ela quiser algo sério, e o cara não aceitar ela por causa desse comportamento dela, aí ela vai querer se achar de vítima. A hora que a família do cara não aceitar ela, também vai se achar de vítima. É aquela coisa assim, ó. Os outros têm que te aceitar e se adequar às tuas vontades. Só que tu não precisa aceitar os outros e tu não precisa se adequar aos outros. Aí esse cartaz é o melhor, cara. Eu não lembrava dele, só que hoje em dia, tu vendo assim, em 2018, depois do Me Too, né? Tipo, absurdo, aquele, eu uso o meu corpo pra conseguir o que eu quero. Tipo, vadia total, tá ligado? Slut total. E eu vou explicar por que que teve esse zeitgeist, por que que teve esse momento lá por volta de 2010, tá? É uma teoria que eu tenho assim da geração Y, que eu acho que já dá para ir além de uma teoria, que é o seguinte, ó. Mulherada que tá adulta hoje é a mulherada da geração Y. É a mulherada que nasceu lá em 1980, tá? Entre 2000 e 2010, essa mulherada estava entre os 20 e os 30 anos de idade. Resumindo, tá jovem, tá atraente, tudo quanto é homem tá correndo atrás, tudo quanto é homem tá indo atrás delas, elas têm um leque de opções, elas não têm por que se comprometer, simplesmente porque tem várias opções, pode ficar no carrossel de pica o quanto quiser, e não só isso, tu tem aquele detalhe que assim, ó, o papai e a mamãe estão bancando elas, e quando não é o papai e a mamãe que estão bancando elas, estão na universidade e tipo é a universidade através das bolsas e tudo mais que estão bancando elas. Então é aquela coisa assim, tá jovem, tá atraente, tem um monte de cara correndo atrás, tem um leque de opções, não tem por que se comprometer e tá sendo provida pela família ou pelo governo, entendeu? É que nem até aquelas pesquisas que falam que assim, ó, antes dos 30 anos, por causa do auxílio do governo e das famílias, geralmente as mulheres elas têm mais renda que os homens. Depois dos 30 o negócio inverte, porque daí a mulher acaba perdendo aquela provisão do Estado e a provisão da família. E daí é aquele detalhe, por que que ali a partir de 2015 esse cartaz não teria nada a ver com a realidade e por que que começou o movimento Me Too? Porque é o seguinte, cara, 2015 a mulherada da geração Y estava chegando aos 30, estava chegando aos 35. Elas viram que assim, ó, antes elas davam a sexualidade delas em troca de nada, só pra curtir e tudo mais. Só que agora que elas estão ficando mais velhas e estão vendo que o tempo está passando e não estão tendo mais aquele auxílio, aquela provisão que elas tinham antes, agora elas só querem dar a sexualidade delas em troca de algum benefício, em troca de algum compromisso. E assim, ó, o histórico mais básico do Me Too é o seguinte, um monte de famosa que enquanto era jovem e atraente ficou quieta, ficou curtindo, entendeu? Fazendo esses acordos em troca de papéis e oportunidades e tudo mais, esses acordos sexuais, né?
A partir do momento que ficaram velhas e elas não têm mais visibilidade, não têm mais oportunidade, vamos começar a jogar o cara na fogueira, os caras com quem elas se relacionaram, em troca dos 15 minutos de fama. E isso vale até pra mulher comum. Tem muita mulher assim, ó, que se tu for ver no Tinder, que tá acima dos 30, e elas colocam na descrição delas, assim, que não, agora eu tô procurando um namorado, agora eu cansei da putaria. Só que é aquela coisa, tu começa a se relacionar com uma dessas, tu tá achando que tu tá só curtindo e tudo mais, se tu passar algumas semanas ou até mesmo alguns meses com ela, e ela começar a te pressionar pra ser um negócio mais sério, pra tu assumir ela e tudo mais, e tu dizer não, hoje em dia, por causa do Me Too e por causa da idade dessas mulheres, velho, se prepara para algum tipo de falsa acusação, porque a chance disso acontecer é muito grande. Aí, continuando, os cartazes que eu separei agora, que são aqueles ligados à irresponsabilidade, entendeu? Vamos pegar isso daqui, ó. Ser vadia é ser livre, somos todas vadias. É aquele conceito que eu passei assim, a liberdade feminina é diferente da liberdade masculina. Quando a mulher fala de liberdade, ela está falando de benefícios e proteções, ela não está falando de direitos. Tá entendendo? Então, assim, quando tu vê uma mulher usando esse discurso, ainda mais quando faz esse discurso coletivista, de mexeu com uma, mexeu com todas, somos todas, não sei o que, é aquele negócio, cara. Elas vão defender com unhas e dentes aqueles benefícios barra direitos de assim, ó, aposentadoria 5 anos mais cedo, licença maternidade, que o que a empresa e os colegas de trabalho têm a ver com a decisão delas de ter filho, por que eles têm que cuidar delas, entendeu? A parte assim também de cota e ação afirmativa, seja em concurso público, na política, em empresa privada, os programas sociais que são direcionados só para mulheres, entendeu? Manter ou agravar ainda mais as leis de divórcio para beneficiar mais mulher, o santo grau que estão correndo atrás, que é a legalização do aborto, a guarda dos filhos, para manter sempre a guarda dos filhos na mulher, o direito de pensão. É aquela coisa, quando elas falam de liberdade, elas estão falando de liberdade, de responsabilidade e de consequência. É aquela, sou livre para fazer o que eu bem quero entender, para fazer o que eu bem entender, e não quero sofrer as consequências, entendeu? É aquela coisa assim, eu quero passar o resto da minha vida com o status de adolescente. Alguém tem que cuidar de mim e proteger das consequências dos meus atos. Não, o próximo. Não deixarei de ser quem eu sou para me adequar ao que a sociedade espera de mim. Resumindo, eu não tenho que me adequar ou contribuir com a sociedade. Só que a sociedade ela tem que me aceitar e ela tem que satisfazer todas as minhas demandas. Ó, esse daqui é um dos mais cômicos de todos, assim, é um discurso que assim ele já se desgastou, né? Ó, não ensine a mulher a não ser estuprada, ensine o homem a não estuprar. E esse assim, esse é o cartaz da irresponsabilidade, sabe? É assim, ó, o culto da irresponsabilidade, é aquela ideia que assim, ó, todos os homens da sociedade, eles têm que ser os protetores de todas as mulheres da sociedade. É aquela ideia de que assim, ó, eu não tenho que me cuidar, eu não tenho que me proteger. Eu não tenho que evitar de andar à noite sozinha, eu não tenho que procurar alguma forma de autodefesa. Só que tem um pequeno detalhe, cara. Isso daí é terceirização do papel masculino, do papel masculino de protetor. Vê bem esses cartazes. Eles estavam celebrando a promiscuidade, a falta de compromisso da mulher ficar sendo livre, sem marido, sem namorado. Só que o detalhe é o seguinte, o papel masculino de protetor, ele só vale para namoradas e para esposas. Para o homem estar disposto a exercer esse papel de protetor, a mulher tem que estar se relacionando com ele. E, obviamente, se relacionando com ele de uma forma monogâmica. É aquele detalhe assim, ó. O homem ele não se arrisca por uma mulher que ele não conhece ou por uma mulher com quem ele não tem um relacionamento. E até mesmo quando é familiar, assim, não é esposa, não é namorada, é uma outra mulher da tua família, tu tem que ter um relacionamento positivo com aquela pessoa. Tem que ter uma reciprocidade, porque senão tu vai simplesmente ligar o foda-se. E assim, ó, mesmo nessa época aí da Marcha das Vadias, o que aconteceu? Teve aquele transatlântico que naufragou lá na Itália, e eu lembro que a mídia na época falou assim que os homens simplesmente correram para os botes salva-vidas e tipo não ajudaram as mulheres e não teve aquela regra de mulheres e crianças primeiro nos botes salva-vidas. E agora tu pega também na Europa essa ideia de que assim, os homens nativos que são solteiros, eles têm que ficar protegendo as mulheres nativas europeias dos muçulmanos em troca de nada. Tipo, é estúpido, não tem essa ideia de terceirização do papel masculino.
Para tu receber a proteção masculina, tu tem que se relacionar com o cara. Aí agora é a sessão que eu tô falando assim mais assim do egoísmo. Aí, ó, celebro os meus cabelos prateados, tá? Aí tu mostra essa foto dessa mulher. Eu não digo nem post-wall, né? Tá mais pra quase cara de vó, na menopausa. É o culto do eu, tá entendendo? Assim, ó, resumindo, a mulher ela não tem mais fertilidade, ela não tem aparência física, só que ela simplesmente ela quer ser celebrada sem ter nenhuma utilidade ou contribuição, entendeu? É simplesmente, eu quero ser celebrada simplesmente porque eu sou mulher. E tu pode ver assim que dessa época aí, da campanha da Marcha das Vadias até hoje o negócio se agravou mais ainda. Aí o próximo. Amo meu cabelo e não vou alisá-lo por um padrão de beleza racista e excludente. Então tu já vê aí a pitada de movimento negro, a pitada do marxismo. Só que assim, vamos traduzir para bitch talk, né, cara? É assim, ó, eu não tenho que cuidar ou me adequar. A sociedade é que tem que me aceitar, tá? Não importa o quão gorda, o quão velha ou o quão cheia de piercing e tatuagem eu fique. E o detalhe assim do padrão, tá? Não existe um padrão máximo na sociedade. Não existe um padrão que vale para todo mundo. É uma questão de preferência. Só que o detalhe é o seguinte: tu não pode fazer uma lei para obrigar os homens a te achar atraente. Para tu não ter que se cuidar e ter um monte de homem correndo atrás de ti. Não existe isso. Tu não pode obrigar um homem a achar algo que não é atraente. E tu vê que desde essa época já tinha aquela campanha de body positivity, que tipo, é, né, bonita em all shapes and sizes, e de lá pra cá isso agravou. E agora o mais engraçado é o seguinte, que essas mesmas mulheres assim que nos 20 e 30 anos delas eram gordas, feministas, da campanha de positivação do corpo, hoje em dia elas estão correndo risco de sofrer com diabetes e parada cardíaca, entendeu? Essa parte tá mais cômica se tu vai correr atrás de notícias a respeito. Então vamos pro próximo. Esse daqui é o máximo do egoísmo, assim. Ah, eu não abro mão do meu prazer só para agradar outra pessoa. Detalhe é o seguinte, ó. Reciprocidade. Em todo relacionamento tem que ser reciprocidade. Os dois têm que se satisfazer, entendeu? Mesmo que às vezes tu vai fazer uma coisa que tu não gosta muito, só que depois a outra pessoa também vai fazer algo pra ti que ela não gosta muito. Então, assim, esse cartaz é a típica assim, ó. É a guria que merece ficar sozinha. Tá entendendo? Tipo, vai passar o final da tua vida sozinha com meia dúzia de gatos. Agora a última sessão dos cartazes tá, ó. Esse daqui, realmente, analisando aquela época e pegando pra época atual, ó. Não fico calada diante do desrespeito contra mim ou outra mulher. Cara, isso basicamente é Sisterhood Uber alles. É irmandade acima de tudo. É aquela frase do mexeu com uma, mexeu com todas. Cara, isso é puro marxismo. E tu vê que isso daí é o que de lá pra cá tá contribuindo para a feminilização de ambientes e de homens também. Basicamente isso está afetando a área acadêmica, isso está afetando o ambiente político, está afetando a área profissional e está afetando a mídia. É um negócio que atenta totalmente contra a liberdade de expressão. Tu pega até a parte assim da comédia. A comédia 10, 20 anos atrás, e olha o quanto a comédia hoje em dia tem que ser sanitizada. Pega até o caso atual ali aquele Cauê Moura, que arregou, pediu desculpa por um monte de postagem do Twitter dele de anos atrás e colocou ali um link lacrando de umas outras páginas feministas do YouTube. E assim, ó, é aquela coisa assim, basicamente, o homem tem que ficar o tempo todo andando em cascas de ovos, entendeu? Ele não pode fazer nada que possa causar um mínimo desconforto para a mulher, não importa se é ilegal ou não, porque pode vir uma retaliação em qualquer um desses ambientes que eu citei e é uma coisa que pode acabar com a vida do cara. Próximo cartaz, ó. Como mãe não educo nem machões nem submissas. Isso é basicamente ignorar completamente o papel masculino do papel feminino. Tá? A gente tem o papel masculino, tá? O homem ele é o protetor e o provedor. A mulher, qual é o papel dela? Ela tem que ser fértil para poder dar filhos para o homem e ter filhos também. E ela tem que auxiliar a vida do homem. E por que eu digo isso? Porque a mulher ela não está disposta
a assumir o papel de provedor. Ela não está disposta a ela ficar trabalhando, tendo a carreira dela, e depois ter um cara que seja um dono de casa. Ela que quer exercer o papel de dona de casa. Tá? Mesmo que a mulher faça a faculdade, arranje um emprego e tudo mais, isso daí só vai servir para alavancar. Porque assim, se ela chegar a um salário de 30, 40 mil anual, ela vai querer um cara que ganhe 50, 60 mil anual, ou 70, 80 anual. Ela vai querer um cara que esteja acima. Por quê? Ela não vai estar disposta a exercer o papel de provedor. Então não existe esse negócio de machão ou submissa. O papel que existe num relacionamento entre homem e mulher, se é para casar e constituir família, é esse. Não tem como lutar contra. E olha que eu não sou conservador, não sou tradicionalista. Só que assim, eu reconheço que é assim que funciona, cara. O cara que acaba se tornando dono de casa e deixa a mulher sendo provedora, cara, ou o relacionamento vai acabar e a guria só vai manter o relacionamento com o cara pra não sofrer um divórcio e ela ter que pagar pensão, só que pode ter certeza. Ela vai ou terminar o relacionamento com ele, mesmo continuando morando junto, e vai começar a pegar outros caras, ou vai manter o relacionamento com ele e vai meter chifre. Então, assim, e esse cartaz é aquela coisa, assim, aquela ideia de que, assim, a mulher, ela tá criando os filhos para serem servos para mulheres e não exige nada em troca. Só que, por outro lado, também, com essa ideia da igualdade, ela tá criando as filhas para serem companheiras inúteis, que não estão facilitando em nada a vida do parceiro, porque é a seguinte, antes dessa ideia de igualdade, as mulheres, elas tinham mais consciência de que elas precisavam muito mais dos homens do que os homens precisavam delas. Então, assim, por mais que a mulher ela não trabalhasse ou tivesse um salário bem menor do que o cara, ela reconhecia o papel de provedor que o cara estava exercendo. Ela sabia e reconhecia que o cara estava pagando bem mais do custo da casa, do custo da família. E daí, pelo menos, ela se esforçava para tornar a vida do cara mais fácil. Agora, eu não deixei esse cartaz por último à toa, tá entendendo? Olha a lapa desse cara. Ó, luto por um mundo em que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. É o cartaz do feminista, já desde aquela época. O cartaz do Cuck. O cartaz do aliado Mangina. Tá entendendo? É a feminilização, é o protocolo bonobo. Entendeu? Aí assim, ó. Vamos ser bem direto, tá? O cara que eles colocaram nesse cartaz é um cara que, assim, a mulherada não acha atraente, tá? É o cara assim que a mulherada fica ignorando quando elas são jovens, enquanto elas estão transando com os outros caras. Esse cara é o tipo de cara que, assim, as mulheres só vão interagir por causa da utilidade do cara. Seja da utilidade dele no movimento feminista, para ficar votando a favor de causas para elas e tudo mais, porque a regra geral é o seguinte, é o alpha fucks, beta bucks. Então, assim, esse tipo de cara é o cara que vai ficar sendo ignorado até a mulher chegar lá nos 30, 35 ou depois disso. Aí beleza. Aí de repente ela pode até se relacionar com esse cara, porque os outros não estão mais correndo atrás dela, a idade está batendo, o tempo está passando. Só que assim, até mesmo esse cara do cartaz é aquele cara que assim, ele vai ter acesso à mulher depois dela ter dado sei lá quantas voltas no carrossel de pica. E ele só vai ter acesso a uma mulher já velha, usada, se ele tiver recursos e ele tiver salário. Resumindo, a gente está em 2018, isso 2012, e pode ter certeza que essas ideias já eram desde lá de 2010. É simplesmente, vamos tornar os caras os nossos aliados, entendeu? E conforme tu vai vendo é o seguinte, esse tipo de cara mesmo assim, o cara acha que é o nice guys finish last, ele acha que ele tem muita sorte de ter encontrado a companheira dele e tudo mais e tá casado e com filho. Só que é um betão que vai tomar um chifre ou vai tomar um divórcio e daí tá ferrado. E até mesmo agora na parte do Me Too, quem foram os primeiros alvos da campanha Me Too ali final de 2017, começo de 2018? Pois então, né? Foram exatamente os Manginas, os aliados feministas, que eram os homens que estavam mais próximos e foram o primeiro alvo. Eles achavam que eles iam ser o último alvo. Só que não. Até nisso a gente pode contar com a preguiça das mulheres. Elas vão pro alvo que está mais próximo e que era apenas um aliado de conveniência.